Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram em Nova York com representantes de agências de risco que avaliam a qualidade da economia brasileira. Haddad afirmou que o Brasil espera uma nova melhora na classificação de risco em 2025. O governo federal busca retomar o grau de investimento perdido em 2015. Nós devemos ter um aumento da nota o ano que vem. Na nossa opinião, evidentemente, cabe às agências de risco definir, mas os prognósticos da equipe técnica da Fazenda são muito bons. E isso nos deixaria, não sei se em todas, mas em pelo menos uma das agências de risco, a um passo do grau de investimento. Nós recebemos quando assumimos o governo, estávamos 3 degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a 1 degrau do grau de investimento. Nós explicamos o resultado fiscal do ano passado, né, que é em virtude dos calotes que foram praticados durante o período eleitoral, que já estavam pagos, e que o comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal. Então, até aqui, né, 2 agências passaram por aqui, todas fizeram menção ao arcabouço, todos se manifestaram em relação aos avanços do Brasil. Ninguém falou em retrocesso. E, de fato, os avanços são muito grandes, né? Sobretudo na relação com o Congresso e do Judiciário. Né? Em relação ao Congresso, nós tivemos 2 grandes notícias que ainda não foram processadas pelas agências de risco. A questão das emendas dentro do arcabouço, as emendas parlamentares, tudo leva a crer que elas ficarão dentro do arcabouço, a dinâmica de evolução, e a questão da lei de responsabilidade fiscal, que passa a valer também para todas as decisões tomadas pelo Congresso. Ou seja, se abrir mão de alguma receita, vai ter que compensar com outra. Isso dá uma estabilidade para o país, que é muito valorizada pelas agências de risco, aliás, bem mais do que domesticamente. Né? O ministro da Fazenda também falou sobre as projeções para a variação de preços no Brasil. Para Fernando Haddad, a tendência é de inflação menor a cada ano. Nós estamos, pelo 2º ano, nós estamos com metade da inflação de 2 anos atrás. Então, foi uma queda muito expressiva, mesmo com o repique do câmbio. Então, nós entendemos que nós vamos continuar tendo, sucessivamente, taxas de inflação menores nos próximos anos. Essa é a minha convicção. E a Selic? A desse ano foi menor do que a do ano passado, a do ano passado foi menor do que a do ano anterior, e ela vai continuar caindo. A Selic vai responder a esse comportamento. Ainda falando de economia, o governo federal vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. É o que aponta o relatório de avaliação de receitas e despesas do 4º bimestre. Na prática, isso significa que o governo deve se esforçar para não gastar mais do que arrecadar, mas terá cumprido seu objetivo caso tenha um gasto extra de quase 29 bilhões de reais. E os dados indicam que as despesas fecharão 2024 dentro desse intervalo. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que os resultados mostram que o governo federal está comprometido com o equilíbrio das contas públicas e ressaltou que em um ano a redução do déficit primário do país foi de 85%. Nós vamos entregar o melhor resultado fiscal dos últimos 3 ciclos de governo. A despesa primária vai fechar ainda esse ano em torno de 19% do PIB, o que é um patamar inferior ao que a gente viu nos governos anteriores, mesmo considerando o cenário pré-pandemia. A relação do déficit em relação ao PIB também é bem inferior ao que a gente observou nos ciclos anteriores. De um ano para cá, e a gente sempre diz isso, a gente gostaria de fazer o ajuste fiscal o mais rápido possível. E vocês acompanham todas as etapas dos esforços que a gente tem levado a cabo no país. Mas de um ano para cá, a gente está reduzindo o déficit primário em mais de 85%. Em 23, lembrando que a gente teve que pagar 94 bi de precatório, que aí sim, contabilidade criativa e calote do governo anterior, mais 20 bi de indenização para os governadores, mais complementação de FPE, FPM, a gente sai de um patamar de 230 bi de déficit primário
para um patamar de cumprimento da meta conforme estabelecido no arcabouço fiscal. Portanto, que é preciso reconhecer esse esforço. Não é razoável que, quando a gente considere o país em primeiro lugar, as contas públicas, isso não seja reconhecido. A gente saiu da descrença, diria, quase que completa no começo do ano, quando se previa 1% de déficit primário, e por algumas casas a mediana da previsão era de 0,8% de déficit primário, para hoje, o que muitos consideram muito razoável, o cumprimento da meta do ano.